sou o Mário e este é um Drops. E hoje vamos falar da segunda parte do Dune Parte 2, que estreou no começo de março, no Brasil e no mundo, depois de ter sido atrasado um pouco, que era para começar, era para ter sido lançado acho que em novembro, mas por causa da greve dos roteiristas e dos atores do ano passado, para ajudar no lançamento do filme, ele foi postergado para o começo de 2024 e nós só tivemos a continuação então agora em março. E acho que agora que passou um pouco a febre do Duna e as pessoas já comentaram e tal, é um bom momento para a gente fazer esse podcast e falar um pouquinho dessa segunda parte. Claro, a gente preferiu colocar um pouquinho mais para frente para poder comentar mais sobre a parte de spoilers, ter mais gente ter assistido a segunda parte. Aparentemente as chances são boas, porque o filme foi muito bem aceito mundialmente e é considerado por vários diretores e atores e afins, pessoas do meio, como um dos grandes filmes de ficção científica de todos os tempos, né? O trabalho do Denis Villeneuve, a gente já falou aqui, falamos também no episódio anterior sobre o Duna, a parte 1. É um diretor que a gente gosta bastante, que vem encaixando uma sequência muito boa de filmes, e é um cara que é para ser observado de perto a carreira, né? É um diretor franco-canadense, franco-canadense porque a língua principal dele é o francês, ele fala inglês. O Canadá é um país bilíngue, mas ele é daquela parte que fala ainda mais francês do que inglês. Então ele tem, até quem assiste um pouco entrevistas do Denis, acaba vendo ele tropeçando um pouco com a língua inglesa. Mas é isso, esse diretor é o cara que fez Arrival, o cara que fez Blade Runner 2049 e que entrou de cabeça nesse Dune como o grande projeto dele, com toda a chance, aparentemente, da gente ter uma terceira parte de Duna eventualmente. E eu não duvido nada que que a produtora já esteja conversando com ele para ele começar a filmar logo. Aproveitar, né, que os atores ainda estão disponíveis, estão numa idade próxima, aproveitar que os cenários estão todos construídos, o que precisou ser feito foi feito, e que tá tudo preparado para gravar a terceira parte. Mas vamos falar um pouquinho do Dune 2, né? I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. There is a narrow way through. Dune 2, ele começa com logo do ponto em que parou o primeiro filme. Então o Paul e a mãe deles acabaram de ser aceitos pelos Fremen, o povo que vive em Arrakis. E você que não acompanhou ou que não lembra tão bem, Duna fala de uma casa, a Casa Atreides, né, que é regente de um planeta muito bom, uma casa nobre, que assume o posto de comandante, de gerente desse planeta Arrakis, que é extremamente importante porque é o planeta onde é produzidas as especiarias. Essas especiarias elas são utilizadas pelo desenvolvimento mental das pessoas. Ela ajuda a expandir para pessoas específicas, treinadas para isso, a capacidade mental delas. Isso é muito importante porque os computadores foram banidos nesse universo depois de uma longa guerra e a partir daí você passou a utilizar pessoas para fazer esses cálculos intergalácticos, para você conseguir navegar no universo e de um planeta para o outro e tudo mais. Então as especiarias acabam funcionando de uma maneira intrínseca ao próprio Império que Duna faz parte, né? Esse planeta faz parte. Então ele é muito necessário para que as coisas continuem acontecendo, para que você tenha rotas de comércio, para que tudo funcione. Você precisa das especiarias. As especiarias são produzidas nesse planeta, porque elas são produzidas por um ser vivo desse planeta, que é conhecido como Shai-Hulud, ou como a serpente das areias, sei lá, como você quiser chamar, aquele bichão monstrão que aparece em Duna.
Acho que o jeito que eles são mais comumente conhecidos é como vermes de areia. E você vai ter uma divisão muito clara do treinamento que a mãe dele teve, né? A mãe dele faz parte de uma casta quase não, religiosa, de certa maneira, chamada Bene Gesserit, ou Bene Gesserit, se você não quiser falar o G como G. Elas estão no pano de fundo de tudo, elas têm uma série de crenças interligadas e elas trabalham na parte política como assessoras, como pessoas a dar conselhos e tudo mais. Elas estão em muitos lugares. E a mãe é uma Bene Gesserit e ela acredita que o filho dela é o escolhido para salvar o planeta Arrakis. E foi plantado há gerações e gerações e gerações sobre esse escolhido, sobre esse cara que vai chegar para libertar o povo Fremen e salvar o planeta. E do outro lado você tem o herdeiro da Casa Atreides, que agora provavelmente é o duque da Casa Atreides, já que o pai dele foi assassinado no primeiro filme, chamado Paul Atreides, feito pelo Timothée Chalamet, que não quer assumir esse papel, que acredita que ele quer aprender com o povo Fremen, ele quer se tornar um Fremen, se for possível, ele quer entender como esse povo vive, aprender com o estilo de vida e a maneira como eles lutam, né? O Paul é treinado desde muito cedo pelo pai e pela casa Atreides como um lutador, é treinado pelo Mentat da casa Atreides, pelo Thufir Hawat. Os Mentat são esses caras já com uma consciência expandida por causa das especiarias. É um cara que é preparado para receber grandes quantidades de especiarias e para fazer esses cálculos absurdos e funcionar quase como um computador humano. E ele é treinado também pelo Thufir e é treinado pela mãe dele nos caminhos das Bene Gesserits. Então, você tem o Paul, esse cara que está chegando com uma série de treinamentos e que vê uma possibilidade de aprender muito mais com um povo que vive no deserto. Entender como eles se movem, porque um caminhar constante atrai esses Shai-Hulud's, atrai esses vermes de areia. Então ele tende a aprender a andar no deserto para não atrair esses vermes. Ele quer entender como eles lutam, como eles vivem, a preservação da água, né, porque é o bem mais importante para eles, num planeta que é inteiro estéril praticamente, é um planeta de dunas de areia. Ele tenta entender como eles sobrevivem, os meios, o que significa um ato diferente de outro. Ele faz todo esse caminho para compreender, ele quer aprender esses meios que os Fremens vivem. Ao mesmo tempo, claro, a casa dele foi destruída por um ataque coordenado entre os Harkonnen e os Sardaukar. Os Sardaukar são a tropa, o exército do imperador. E esse exército é conhecido por ser praticamente imbatível. Os caras são os melhores em luta. Todo mundo nas lutas corpo a corpo utiliza ali um campo de força, alguma coisa desse estilo, um bloqueio, uma armadura que impede que ataques rápidos ultrapassem essa armadura. Então tiros, essas coisas não passariam. Você é obrigado a lutar com facas perfurantes, cortantes, esse tipo de coisa. E você é obrigado a se mover muito rápido para não ter sua faca bloqueada, ao mesmo tempo que o ataque final tem que ser muito lento para ele passar pelo escudo. Então, tem um certo tipo de balé, um outro tipo de luta que é preciso desenvolver para esse cenário. Claro que esses escudos, essas armaduras que servem tanto para as pessoas quanto para veículos, elas também atraem os vermes, né? A frequência que elas vibram ali acaba atraindo os vermes também. Então, usar elas por muito tempo em cima no deserto, teoricamente, não seria a melhor coisa por atrair. Então, você pode usar em espaços fechados e tudo mais, mas talvez numa briga corpo a corpo seja um pouco mais complicado. E você vai acompanhar, então, esse caminho do Paul Atreides tentando entrar
nessa outra civilização, completamente diferente de tudo que ele vivenciou. Enquanto a mãe dele também está sendo aceita por um outro caminho. E os Fremens têm uma madre superior ali, uma Bene Gesserit que assume o papel de conselheira e tudo mais ali, que já está muito velha. E a mãe dele vai ter esse contato com essa outra Bene Gesserit, vai ter de entender qual a posição que ela assume, ao mesmo tempo que ela quer que todo mundo acredite que o filho dela é esse cara. Então, Dune, a parte 2 começa nesse ponto, logo depois do Paul ter matado um dos Fremens numa luta corpo a corpo, para provar que ele merece o espaço dele ali. E ele é apadrinhado pelo personagem do Javier Bardem, que é um líder Fremen, e esse personagem ele tem um pouco mais de crença na possibilidade do Paul ser esse cara que as profecias contaram. Então esse é o começo do Dune 2. Se você não assistiu, eu te dei aqui um pano de fundo bem por cima. A gente falou aqui no episódio anterior, que falava sobre o Dune, a parte 1, que uma coisa que me deixou bastante chateado e que me fez sentir bastante falta, o fato de que o Dune tem uma parte política muito, muito forte. E essa parte política ficou com um pano de fundo que não é mencionado direto. Então, por exemplo, as tropas do Imperador se aliarem aos Harkonnens para fazer esse ataque não é algo que seria aceito pelas outras casas nobres. Então ele não poderia estar lá. Então todos eles receberam armaduras Harkonnens e tudo mais. Mas o estilo de luta dos Sardaukars é tão diferente do resto, é tão melhor, que qualquer um que lute contra ele sabe que ele está lutando contra um Sardaukar. Então, como é que você prova isso? Como é que você prova o envolvimento? Tem toda uma parte política e de acertos por trás que acabou não sendo explorada no primeiro filme, pelo menos não abertamente. Tem muitas cenas em que depois, com um pouco mais de tranquilidade, podendo reassistir e tudo mais, você começa a perceber que esse pano de fundo político ele está ali, ele só não está dito. Então, se você não leu o livro, se você não acompanhou, provavelmente você acabou perdendo esse pedaço. Eu acho que são as coisas principais. O Dune já foi adaptado, né? Ele tem uma adaptação de 1984 do David Lynch, que para alguns é muito bom, para outros é um absurdo em relação ao livro e tudo mais. É uma adaptação um pouco mais livre, mas já existiu por muito tempo como única adaptação. Ele adaptou o primeiro livro inteiro, salvo engano, num filme só, e é um filme da década de 80, então não é um filme de 3 horas de duração, não é uma coisa desse tipo. Mas mesmo para a época, ele é um pouco mais longo do que o normal. Vale muito a pena dar uma olhada, ver quem são os personagens, quem são os atores que fazem. É legal para você entender, especialmente depois de você assistir o Dune Parte 1 e o Dune Parte 2, ver quem é quem ali de 84 é legal. No começo dos anos 2000, o canal Sci-Fi americano fez uma adaptação em formato de série, que adaptou, acho que praticamente, 4, 5 livros do Dune. São muitas temporadas que vão adaptando isso daí. É muito bem feito, ele segue muito, muito claramente os livros. Ele é o mais próximo, provavelmente, dos livros, no sentido de conseguir dar todos os fatos que estão ali. Mas ele tem o orçamento do Sci-Fi Channel, então ele é um pouco um pouco pior. Mesmo assim, sendo do Sci-Fi, quem já viu coisa de Sci-Fi, ele é muito bem feito. Mas é isso, acho que agora vale a pena a gente entrar na parte de spoilers, senão esse episódio vai ficar longo e ele é um drops. Então vamos para os spoilers. O Dune Parte 2 tem várias diferenças do livro. Eu acho que a mais gritante de todas, e talvez a principal de todas, é a relação do Paul com a Shani. No livro, a Shani aceita a posição do Paul sendo o cara das profecias. Se ela não aceita, claramente, abertamente e tudo mais, ela não sai do lado dele, ela
acredita nele, ela acredita no que ele está fazendo. Essa coisa do Paul visualizar uma guerra santa em nome dele, eu acho que é uma coisa que é muito mais pesada no livro, porque isso o tempo todo tá comendo ele ali por dentro de visões e tudo mais, e ele fica o tempo todo querendo fugir disso e pensando como ele pode fazer para que essa guerra santa não aconteça, né, em nome dele, que é o grande temor dele, e ele acaba eu acho que o filme toca nisso, claro, um pouco nessa dificuldade do Paul aceitar a posição dele ali, mas não vai até tão fundo quanto o livro foi. Eu acho que o livro é mais pesado nessa vontade do Paul fugir disso. No final, essa divisão entre os Fremens do Norte e os Fremens do Sul, os Fremens do Sul acreditarem mais nas profecias e na possibilidade do Paul ser realmente esse cara, é uma coisa do filme, não é uma coisa do livro. O livro não tem isso. Faz sentido, ficou bom, eu acho que funcionou bem, mas no livro os Fremen funcionam mais como uma unidade. Eu acho que esse é o termo certo. Ou eles ficam relutantes e aí você sente essa relutância em todo mundo, ou eles estão apoiando e estão do lado. Eu acho que a coisa caminha bem para isso. No livro também, passa-se 3 anos depois que o Paul entra para os Fremens. É um tempo longo, ou perto de 3 anos. Então, a mãe dele está grávida quando eles fogem, né, do ataque à Casa Atreida, e ela tem a filha. Ali está nos livros. Ela é uma criança super inteligente, porque ela recebeu o veneno que a mãe dela tomou também, o veneno, né? A bebida da vida lá, o negócio que sai dos vermes bebês lá que eles pegam. Então tanto a mãe foi afetada quanto a filha. Então a filha recebeu todas aquelas eras de ensinamentos Bene Gesserit enquanto estava no útero. Então a Lia já nasce muito à frente, muito sabida, muito preparada. Essa é uma diferença grande. Eu acho que tem algumas outras diferenças também em relação, além da Lia ter nascido no livro, o Paul e a Shani se casam e eles têm um filho, que é o Leto II. E o Leto II é morto nos livros. Então isso também tem um peso extra para a história toda, mas claro, no fundo, como o Leto nasce, o Leto II nasce, o Leto II morre, não faz tanta diferença. Dá para entender por que ele foi cortado. É estranho ali, mas talvez fosse um pouco, quebrasse um pouco o ritmo do filme e o quanto você acredita no filme se você tivesse um bebê que fosse super inteligente e falasse, já se posicionasse em coisas. Talvez ficasse muito estranho. Eu acho que dá para entender também um pouco a opção. Pode atrapalhar o andamento do próximo filme? Pode, mas dá para encontrar soluções. Outra coisa que foi cortada desse filme, apesar de ter sido filmada aparentemente, mas a gente nunca vai ver porque não faz parte do estilo do Denis Villeneuve colocar cenas que ele não usou num DVD ou em algum lugar, são a história do Mentat dos Atreides, o Tufir Hawat. Ele tem, por exemplo, quem na verdade tenta sabotar a luta do Fade Halta com os 3 caras lá na arena é o Tufir Hawat. Ele se faz de bonzinho, ele se faz de legal, ele parece ter aceitado virar um trabalhador do Barão Harkonnen, mas ele está o tempo todo achando esse caminho. Então o Barão envenena ele para ele entrar nessa tipo de servidão aos Harkonnen, mas o Hawat não perde as capacidades dele. E aí, entre outras coisas, ele tenta matar o Fade Halta, deixando um dos caras que vão lutar com ele não estando envenenado, não estando abatido ali. E aí, no filme, eles mudam isso para ter sido o próprio Barão para dar um gosto especial para o aniversário, para a festa lá do Fade Halta. Então,
Essa é uma coisa que foi cortada. A linha do Tufir Hawat nessa segunda parte do livro não é tão importante. E ele termina... ele termina se matando. Eu acho que quando ele, salvo engano, quando ele percebe que o Paul é o Muad'Dib, né? E inclusive o Muad'Dib, essa coisa do ratinho aí, do nome dele de Fremen, é muito mais usado nos livros do que o Zu ou Paul mesmo. Tem uma última diferença que é importante, que quem mata o Barão não é o Paul nos livros, é a irmã dele, a Alia, que mata ele com uma faca, dizendo que é o Gonjabar dos Artreidas. E sabendo que o Barão é o avô dela. Né? Essa coisa das linhas terem sido modificadas pelas Bene Gesserits para juntar as duas grandes casas. E aí eles usam a Jéssica, né, a mãe do Paul, para fazer isso daí. Eles fazem essas mudanças, eu acho que são mudanças compreensíveis de se fazer para o filme. Pode atrapalhar um pouco mais para frente, mas eu acho que a princípio tudo funciona bem. Então, mesmo que tenha um impacto, eu acho que esse impacto é menor disso. Talvez para mim, o meu grande impacto é essa aceitação tão rápida, essa mudança tão rápida do Paul se assumir como esse cara das profecias, se colocar nesse papel do Mad, do líder que eles queriam, e acabar aceitando tão facilmente essa guerra santa em nome dele. E dá para entender por quê. Se talvez a série siga mais claramente, né, a série do sci-fi que eu contei, mais claramente o passo a passo dos livros e tudo mais, esses filmes do Denis Villeneuve tenta deixar muito claro uma coisa que o Frank Herbert fez muito bem depois na obra, né? Especialmente a partir do segundo livro. O quanto que essa coisa, né, é um jeito de contar a história que é muito ruim, que é esse white savior, né? O salvador branco, o cara que vem de fora para revolucionar uma sociedade. E o quanto que, na verdade, acreditar muito nesse salvador, maior que tudo e mais importante que tudo, pode te levar para um fim catastrófico. Pode te fazer... esse cara, não necessariamente, ele vai ser a sua salvação. Então, para fugir dessa trope, né, dessa coisa meio escrota que foi criada na literatura e nos filmes, desse cara externo, que é sempre um branco europeu ou alguma coisa assim, que entra numa sociedade que é considerada mais primitiva, aprende a beleza dessa sociedade, mas leva a modernidade para essa sociedade e ele salva tudo, quanto que isso é uma trope falha, caída e inútil. Então ele quebra isso daí. E eu acho que o Denis pega isso muito melhor nos filmes do que na série, por exemplo, do que no filme anterior. Fica muito mais claro que o Paul não é esse cara. E que o Paul tá levando esse pessoal para um caminho muito complicado. Ele tá levando esses caras para uma guerra. E, claro, tem uma diferença, né? A Shani, ela aceita muito mais o Paul nos livros. E ela acredita muito mais claramente no amor do Paul. Essa, na verdade, é a principal mudança. Essa é uma mudança que vai atrapalhar muito o resto uma terceira parte. Vai ser super difícil para a gente conseguir amarrar. Claro, é possível? Eu acredito no Denis, eu acredito. Mas pela Shani não aceitar isso, mas estar do lado do Paul o tempo todo, a hora que chega a ideia do Paul casar com a princesa Irulan para unir os Artreidas com a linhagem do imperador e ele se tornar o novo imperador, nos livros a Shani aceita. Ela entende e o Paul deixa muito claro, eu vou casar com você, mas a minha esposa de verdade, o meu amor é todo da Shani, eu vou ter filhos com ela, minha linhagem vai ser toda com ela, mas eu vou casar com você pelos motivos políticos. E a Irulan sabe disso desde o começo. E a Shani acredita 100% nisso e no amor do Paul. Então ela fica do lado dele. E no filme não. No filme ela vai embora dali. E a gente não sabe como é que eles vão se reencontrar, porque o Paul tá partindo para uma guerra intergaláctica a princípio. Né? O que deixa
ali a entender. Então, acho que essa é a principal mudança. Essa é a principal mudança de longe dos livros. E essa que vai trazer os desdobramentos mais complicados para uma sequência. Pode dar certo? Deve dar certo. Eu acho que o Denis ganhou motivos para termos confiança nele. Mas que, olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então é isso. Esse foi o Dune 2, os spoilers do Dune 2 e o filme em si. Gostei muito, acho que é uma puta produção. É um filme para se ver no cinema. Né? Finalmente a gente tem mais um desses que a gente pode falar. Esse é um filme para se ver no cinema. Quem sabe ele dá mais uma catapultada para o cinema voltar a fazer parte do dia a dia, da semana das pessoas. Porque, né, a gente está vivendo desde o começo da pandemia momentos de altos e baixos e que a gente não sabe se vai se voltar a se firmar. Claro, se você pega o evento da Barbenheimer, parece que é possível, é só você fazer direito. Mas que tem subidas e descidas, né? Antes do Barbenheimer, o que tinha levado as pessoas de volta para o cinema tinha sido o Top Gun Maverick do Tom Cruise. Então você tem esses momentos de injeção de novo no cinema, e aí volta para um período de baixa, em que as pessoas vão menos, os box offices são menores, e a gente precisa tentar manter isso daí. Dune faz parte dessa linhagem que merece ser vista no cinema. Dito isso, agora a gente vai tentar ter aqui uma sequência maior. Eu espero que o próximo drop seja sobre para o filme All of Us Strangers, que também saiu no cinema pouquinho depois de Dune, uma semana ou 2 semanas da estreia do Dune 2. Tem também de ter um especial sobre dicas, porque muita coisa saiu, série na Netflix, série aqui, documentário ali, tem muita opção para assistir em casa. Então vamos ver se a gente consegue emendar aqui esses dois em breve, e a gente vai estar de volta aqui a todo vapor. Então, quiser falar com a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente é @podcatchingup. No Facebook, a gente é facebook.com/podcastcatchingup. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastcatchingup@gmail.com. Se você quiser falar só comigo, porque eu falei groselha ou porque você gostou de alguma coisa que eu falei, no Twitter eu sou @odesinformante. E se você quiser perguntar pro Davi o que ele tá achando, o que ele achou do Dune 2, se ele concorda comigo ou não, se eu sou um chato bobo e feio, o Twitter dele é @dedonato. Tá joia? Então a gente volta em breve. Um abraço para vocês. Até! You are not prepared for what is to come.